ordem de grandeza. Em tese, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. E nós temos algarismos significativos. Esse algarismo significativo, você não precisa de uma explicação do professor, ele é autoexplicativo, fica claro. Agora, rapidamente explicando isso, o que é notação científica? Notação científica é quando você escreve a potência de 10 como sendo um número n, multiplicado por uma potência de 10 elevado a n. Esse n, ele é menor do que 10, maior ou igual a 1. Ok? E esse n, fica à vontade. Esse é um número irracional, ou seja, pode ser positivo, pode ser o quê? Negativo. Vocês conseguem entender por essa escrita? Esse n é um número natural, tá? Me dá um exemplo, baseado nisso aqui. Me dê um número natural n. 2. 2 vezes 10. Eu vou ajeitar o meu 1, tá? Andava reclamando do meu 1. Eu passei o carnaval todo testando o meu novo 1. Pronto. Vezes 10 é quanto? Sei lá, não sei imaginação. Menos 8. Pronto. Isso é a notação científica. Você escreveu um número entre 1 e 9, multiplicado por uma potência de 10, ou isso pode ser qualquer bicho, desde que não seja racional, tá? Ok? Então, a besteira é não, porque muitas vezes tem aluno que faz a conta todinha, mas não consegue dar a resposta. Por exemplo, o cara faz as contas, enquanto isso aqui, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 34. Me dê a resposta em notação científica, por favor. Essa vírgula vai caminhar, não vai? Bora caminhar comigo, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então ficou o quê? 3,4 vezes 10 a quanto? A quanto? Menos 7. Conclusão, esse n aqui não é natural? É. Ele tem que ser um número n menor do que 10, desculpa, menor do que 10 e maior do que 1. Tá? Tá. Não necessariamente o quê? Natural, tá? Eu queria escrever outra coisa, mas não escrevendo isso. Se encaixa aqui? Se encaixa. Por quê? 3,4 é entre quem? Entre 1, confere? Entre 1 e 10 excluindo, confere? Foi claro? É só isso, só isso. Tem gente que se engancha? Muito. Então você sai com toda a brincadeira das casas, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é 0, menos, confere? Confere? Posso ir em frente? Então, de notação científica, o que a gente tem a comentar é somente isso aqui. Tranquilo? Escreve um valor para mim. Não, diga que se, por exemplo, 2,7 vezes 10 elevado a quanto? A 1 sobre 5. O que é que tem? Mas, na verdade, o que é isso aqui, Nicola?
Por favor, o que é isso aqui para nós? É 10 elevado a quanto? Confere. Na verdade, isso aqui vira o quê? Uma raiz, entendeu? Então, fora daqui da brincadeira. Entendeu? Pessoal, quando vocês estiverem trabalhando com potência de 10, somando ou subtraindo, você sempre tem que deixar com a mesma potência de 10. É um erro que eu noto muito na turma. Quarta-feira eu estava dando aula Natal, você sabe que eu dou quarta-feira aula em Natal. Falar em aula em Natal, amanhã nossa aula começa às 5 horas. Eu tinha marcado 4h30, não foi na última vez? Não foi 4h30? Mas eu consigo, dá para começar às 5, né? Porque o ônibus tem dia que sai 8, tem dia que sai 8h30, depende da passagem que eu compro. Como eu sempre procuro comprar uma cadeira individual, aí eu pego o horário que a tem. E você passar a noite viajando com alguém do teu lado, que ronca, que conversa, que liga telefone, você passar para dar 10 aulas no outro dia. Na última terça-feira, eu fui individual, tinha um cara atrás. Essa criatura roncava tanto que eu tinha a impressão de que ele ia explodir. Ele fica... Eu não dormi absolutamente nada, eu tenho um defeito. Basta fazer assim, eu acordo. Então a gente começa às 5 da tarde, para não ficar muito apertado, muito aquele intervalo de tempo muito grande para vocês. Tranquilo? Muito bem, então vamos em frente. Vamos em frente. Vamos aqui para a página. Eu falei de um sistema internacional, não falei na última aula? Falei, né? Eu falei que o quilograma não é unidade, né? Para os novatos. No sistema internacional, quanto vale essa massa, se recado na prova da FUVEST, e quanto vale essa energia? Vocês lembram que eu comentei isso? Para o sistema internacional, quanto vale a massa e quanto vale a energia? No sistema internacional. Claro que o Newton tinha 4 e 4, né? É óbvio que está falso. Né? Eu expliquei, está com 15 dias. Como é que fica? Não. 4 quilos, não. Diga direitinho, sentar no pão de açúcar, não. 4 quilogramas e 4.000 joules. Por quê? Em qualquer situação, quanto é que vale o carro? 1.000. Ele vale sempre 1.000. Quando é que eu não mexo nele? Quando é que ele é imutável? Quando ele está do lado do grama. Do lado do grama ele é gente. Então, no sistema internacional, essa massa continua quanto? Quanto? 4 quilogramas. Agora, essa energia, quanto? Agora, esse K vai sumir. Esse K vai sumir. Ele vale quanto? 4.000. Vai ser quanto? 4.000 já. Eu só perdi a última aula. Vocês têm que dar uma puxadinha, tá? Porque essa aula a gente vai precisar solamente o ano todo. Nicola, qual é o próximo assunto? Hã? É aqui mesmo. Que é competência e habilidade. São os movimentos retilíneo uniforme, né? Uniformemente variado. Essa coisa toda. Vamos lá. Seguinte, eu acho que é um conceito tão básico que eu fico até com vergonha de falar. Em qualquer situação, olha o que é que eu escrevi. Em qualquer situação
dois pontos. A velocidade média é a razão entre quem? A variação da posição pelo intervalo de tempo. Toda vez que eu escrevo isto, eu volto a 40 anos no tempo. 40 anos, 42 anos, quando eu fiz meu primeiro ano científico. Primeiro ano, né? Ensino médio hoje, né? Onde o meu lindo professor de física que escreveu a velocidade média sobre ter no movimento uniforme, que é um absurdo. Como é que calcula a velocidade média? O que se anda pelo que se gasta. Pessoal, como eu sou professor há mais de 35 anos, modéstia à parte, eu tenho uma carga de sala de aula muito grande do que eu já ouvi e do que já ouvi. Qual é o maior erro que o aluno comete ao usar esta equação? Resposta: o tempo. Como assim? Nesse tempo, ele é a hora que eu cheguei menos a hora que eu saí. Estou falando hora no sentido relógio. O instante que eu cheguei menos o instante que eu saí. Independente do que eu fiz no meio do caminho. Vocês entenderam isso? Sexta-feira agora eu dei aula em Iguatu. Próxima sexta eu dou aula em Teresina, estou rodando mais. Eu fui para Iguatu sexta-feira. O ônibus da Guanabara, né, que domina agora todo o Ceará, ele parou em Quixadá, parou em Quixeramobim, parou em Solonópolis, parou na casa do motorista, parou em Mombaça, Lembanim, passou no quintal lá de casa, que é o Icó. Como é que eu calculo minha velocidade média? Eu divido a distância que eu andei por quem? Pela hora que eu cheguei, que foi às 15 horas, da hora que eu saí da rodoviária, que foi 7 da manhã. Mas parou para almoçar, parou para isso, parou para aquilo. Então, onde é que o aluno erra muito esse tipo de questão? Porque para cada assunto, como deixa à parte, eu sei as armadilhas, eu fico lá. Porque não tem mais o que ser cobrado. Não, essa é a má notícia. Não tem mais o que ser cobrado. Tudo foi explorado. Então, quando se usa essa equação, o que é que você tem que se tocar? Esse intervalo de tempo é o quê? É a hora que eu cheguei, subtraída da hora que eu saí. Porque você sabe que qualquer variação é o quê? É o final menos quem? Inicial. Como é que eles vão te pegar na prova? O Lauro Júnior viajou daqui para Natal. Saiu às 21 horas. À meia-noite parou em Mossoró. Passou lá meia hora comendo panelada. Meia-noite comendo panelada. Depois foi embora. Eu vou descontar esse tempo? Não. Isso ficou bem claro, não ficou? Ficou. Então, não esqueça que o tempo do xixi entra na conta da velocidade média. Beleza pura? Hã? Sistema internacional, qual é a unidade? S de espaço, né? Em inglês, infelizmente. Metro dividido por segundo. Só que os nossos carros não indicam quilômetros por hora. Ou você indica o quê? Indica o quê? Quilômetros por hora. Aí eu pergunto, como é que eu faço isso para metro por segundo? Você está vendo que o K saiu, não saiu? Vou dividir exatamente por 3,6 ao sair daqui para cá. Agora, Antônio, não é? Antônio Pedro.
Por que 3,6? Quando ficar no decoreba? Estou falando no geral. Veja comigo, quanto é que vale aquele K? Esse K vai... Daqui para cá o K sumiu, não sumiu? Quer dizer o quê? Que eu escrevi o quê? 1.000. Isso. Confere? 1.000 o quê? Metro, né? Dividido. Uma hora tem um quê? Quanto? 3.600 o quê? Segundos. Confere? Daí vem a história do dividir por quanto? Por 3,6. De boa? Caiu no Enem. Inclusive, resolvi essa questão sexta-feira lá em Iguatu. Um carro vinha a 30 km por hora. Eu falei essa questão para vocês aqui. Ele anda 10 metros até parar. Se ele vier a 60 km por hora, ele vai andar quanto, hein? Eu fiz isso para vocês. Quanto? 40 metros até parar. É que eu já expliquei. Por quê? Mas por que você está citando isso? Eu pergunto a você, para resolver essa questão, eu vou ter que passar isso aqui para metro por segundo? Para metro por segundo? Ou foi uma dica que eu dei? Acho que eu fiz uma observação enorme, tenho quase certeza. Fez ou não fez? Pessoal, eu tenho uma memória fantástica. Quanto mais velho eu fico, mais minha memória funciona. Eu fiz uma observação, vocês viram, não? O Pablo não vai lembrar, né? Ele não estava aqui. Hein? Você não fez, você estava aqui nessa aula, você estava. Eu não fiz não uma observação que diz assim, quando eu tenho duas grandezas, quando eu tenho uma grandeza com a mesma unidade, posso não ter feito. Tudo bem, isso vocês já responderam, eu não fiz. Quando eu tenho, não precisa notar não, só entendam. Quando eu tenho duas situações com a mesma unidade, em regra, eu não preciso transformar, porque elas vão ser o quê? Automaticamente canceladas. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente por aí afora que diz o quê? Na hora que você vê quilômetros por hora, passa para metro por segundo. Mentira. Eu fico claro? Bora guardar essa? Se eu te dei a mesma grandeza na mesma unidade, eu não preciso transformar, porque vão ser automaticamente canceladas. Tem uma exceção, lá em gases. Eu não vou falar disso agora, mas alguém sabe qual é? É que em gases tem que ser com a escala Kelvin, não tem ponto de correr. Eu fico claro? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que não pode ver quilômetros por hora que quer logo passar para quê? Para metro por segundo. Então, vamos caminhando. Então, em qualquer situação, olha aqui, ó, em qualquer situação, a velocidade média é essa aqui. Fica claro? Ok? Me diga uma coisa, quando você olha no painel do carro, qual é a velocidade que você está vendo? É a velocidade naquele instante, confere? Como é o nome dela? Velocidade instantânea. Eu só não entendi, vamos de novo. Eu estou dirigindo, cheio de radar na cidade, que eu acho fantástico isso. Eu vejo olho no painel do carro. Eu estou dirigindo, olhei o painel, vi a velocidade. Aquela velocidade naquele instante, confere? O que é aquilo? É a velocidade o quê? Instantânea. Ora, se você anda numa via e a velocidade não sai daquele valor, significa dizer o quê? Que a velocidade média coincide com quem? Com a velocidade o quê? Instantânea. Eu fico lá? Deixa eu fazer uma analogia com o dinheiro. A melhor maneira de entender física é fazer analogia com o dinheiro. Você não erra nem que você queira. Digamos que a funcionária da sua casa, muitas pessoas, às vezes, familiares chamam de empregado. Empregado é todo aquele que tem carteira assinada, não importa quem você seja. A moça que trabalha na tua casa,
Digamos que ela ganha todo mês um salário mínimo. Qual é a média de salário dela? Qual é a média? Resposta, um salário mínimo. Por quê? Porque eu vou somar os 12 meses, vou tirar das terceiras. Eu vou somar os 12 meses e dividir por quanto? Por 12. O que, é que você percebeu aí? Que a média salarial dela coincidiu com o quê? Com o que ela recebe todo mês. Então, ela tem um ganho uniforme. Vocês entenderam isso? Agora, jogar para física. Troca dinheiro por velocidade. No dia que você seguir o conselho do Lauro Júnior e fazer uma analogia de dinheiro com física, você não erra nem o que você queira. Por quê? Porque você já é um adulto e mexe com dinheiro, foi claro? Então, por que eu estou dizendo isso? Quando é que nós temos um movimento uniforme? Onde é que o movimento é uniforme? Eu acabei de responder. Quando é? Quando a velocidade média coincide com a velocidade instantânea. O nome é bem sugestivo naquele instante. Por exemplo, eu estou na BS-16, a Aerolândia até messejando. Eu vou todo o tempo a 60 por hora. Eu não saio de 60. O que é que eu garanto? Que a minha velocidade o quê? Média coincide com quem? Com a velocidade o quê? Instantânea. Então, nesse caso, se caracteriza por quem? Pelo movimento o quê? Uniforme. Eu vou representar apenas por V. E esse rapaz é quem? Posição final, menos posição inicial, tempo final, menos tempo inicial. Diga uma coisa, como começa a aula de vocês aqui? Como é que a gente conta? Ela começou às 19 horas ou começou no instante zero? Não, para nós ela começou no instante zero. Ela terá uma duração de 1h30. Vocês entenderam isso? Onde é que eu quero chegar? Que, salvo algumas exceções, o instante inicial é quanto? É zero. Quando começa uma partida de futebol, que ele liga o cronômetro no instante zero. Não fica aí, começou 3 da tarde, não faz isso não. Então, se você fizer aqui o produto dos mesmos modos extremos, você vai ter o quê? Que a posição final é igual a quem? A posição inicial mais velocidade vezes tempo. Crianças do Lauro Júnior. Tio, essa equação, essa mesma equação? Claro que é, só que escrito de uma maneira o quê? Diferente, eu fui claro? Eu fui claro, crianças? Crianças, eu fui claro? Tio, quando é que eu escrevo assim? Quando o cretino que elaborou a questão diferencia a saída e a chegada, confere? Tipo, o cara saiu do quilômetro 20 e vai chegar no quilômetro 80. Foi claro? Você falar que o cabo andou 60, para que eu vou fazer isso aqui se eu já tenho aqui? Foi claro? Cadê você? Está aqui. Ah? Vocês entenderam isso? Vocês entenderam isso? Posso em frente? Vocês estão copiando? Faça isso não, vou fazer uma foto. Me diga uma coisa. Matematicamente, desculpa, quantas constantes eu tenho aqui dentro? Constante, coisa que não muda. 2. Por que 2? A velocidade, já que o movimento é o quê? Uniforme. E a saída, né? Então, quanto é que é constante? Constante? Eu saí de Fortaleza, quilômetro 16 km zero, onde? Lá na base aérea. A 60 km por hora. Então, quais são as duas variáveis? O tempo e, fatalmente, o quê? A posição. Você concorda comigo? Matematicamente, que função é essa aqui?
Porque tem gente que quer decorar os gráficos, isso é vergonhoso, você vai raciocinar. Em primeiro lugar, como é que eu sei qual é a função? Você vê quem varia. Quem está variando aqui? Ó, isso aqui é o quê? Isso é constante. Concorda comigo? CT é de quê? De constante. Eu fico lá? Crianças, olha para cá, por favor. Qual é a variável do lado direito? É o tempo. Porque o tempo não para, como diz o Cazuza. Então, para cada tempo, eu tenho uma posição. Então, esta é a variável, confere? Qual é o expoente dela? Moral da história, o gráfico é o quê? É uma reta. Então, isso é a função do tipo y igual a b mais quem? Mais ax. Como eu expliquei na última aula com vocês, se eu fizer esse gráfico, será o quê? A posição em função do tempo. Será uma reta. Ou uma reta crescente, né? Ou uma reta o quê? É crescente. Não foi claro? Vocês concordam da matemática que esse gráfico aqui, essa velocidade é positiva? Por quê? Não decore não, raciocínio. Você sabe da matemática, como eu não descia lá na matemática? Porque se você não souber matemática básica, você mata a física. Aí você está aqui falando que não entende física. É mentira, você não entende a matemática. Não pode continuar física, não. Porque se você sabe matemática básica e português básico, você sabe física. Ou se você não sabe matemática básica, português básico, mas vai querer aprender física. Não dá, não. Só Jesus Cristo. Como eu não descia lá na matemática, eu vou explicar tudo o que eu puder. Coeficiente angular da reta. Então, você está vendo que a velocidade representa ele. O que foi que você viu com o tio da matemática? E, nesse caso, esse coeficiente angular é positivo, confere? Hã? E vocês viram com o tio da matemática, que oficialmente é esse aqui, tá? É o de fora, vou puxar para o de dentro. Esse daqui é negativo, tudo bem? Às vezes a questão diz, aponte o gráfico e tem. Aponte o gráfico no movimento uniforme. Deixa eu ver decorar. Vai, não. Porque está aqui a função. Eu estava vendo no grupo de vocês, eu respondi um ou dois alunos. Né? Hoje eu tenho poucas aulas, mas eu faço outras coisas. Né? Eu faço outras coisas além da sala de aula. E eu vi que surgiu uma dúvida pesada sobre área. Eu respondi uma garota, que a dúvida estava tão pesada que não resisti e respondi. Eu pergunto, faz sentido eu calcular o tipo gráfico da posição em função do tempo? Faz sentido, Nicola, eu calcular essa área aqui? Você acredita que tem gente que decora as áreas tudinho? Decora tudo, você balança a cabeça e esquece. Faz sentido eu calcular essa área, sim ou não? Eu quero saber se essa área representa alguma grandeza em física. Resposta, não. Por quê? Não. Essa área aqui, essa área, nesse caso, ela é numericamente igual a nada. Ela não representa nenhuma grandeza física. Antônio, hoje eu vou na ignorância. Eu vou explicar assim. Por quê? Depois eu explico o motivo. Vou fazer uma coisa que não é muito do meu feitio, vou dar uma dica. Quando você tiver um gráfico e você ficar nessa dúvida terrível, ser ou não ser, eis a questão,
Você faz o seguinte, você multiplica as grandezas que tem nos eixos. Multiplica as grandezas que tem nos eixos. Se você perceber que esse produto representa uma terceira grandeza, então a área é essa grandeza. Vocês entenderam o que eu disse? Vamos lá. Espaço multiplicado por tempo. O que é isso em física? Nada. Por quê? Espaço dividido por tempo é que é o quê? Velocidade. Vocês entenderam o que eu disse? Pessoal, vocês não imaginam o que eu consegui deletar na mente de vocês, deletar essa besteira, infantilidade da desenhando área. Deixa isso para os fracos. Eu quero saber o que a área representa. O que é que eu faço? Eu multiplico as grandezas que estão nos eixos. Se eu perceber que esse produto apresenta uma terceira grandeza, então a área é essa grandeza. Todos aqui já terminaram o terceiro ano. Terminou onde, Pedro? Terminou onde? Você deve ter visto isso talvez com o Edson Marques, né? Eu ex-aluno. O professor daquela equipe toda. Você, Pablo? Florestal. E você é a? Railane. Não existe faz tempo. 7 de setembro. E você é a? Desculpa. Aritza. Pronto. Você já perguntei bastante, né? Então, muitas vezes, eu vou antecipar o assunto, mas não é para se desesperar, não. É só para eu poder mostrar. Eu fui claro? Depois eu volto. Tudo bem? Tá? Vê se vocês entenderam bem. Se eu tiver esse gráfico aqui, velocidade em função do tempo. Quero deixar registrado que a gente conhece a grandeza pela unidade e não pela letra. Eu fui claro? Eu fui claro? Eu lembro quando eu era estudante de física na universidade, o professor representou a mesma grandeza, aliás, 3 grandezas diferentes, com a mesma letra. Um colega voador contasse assim, professor, a gente vai se confundir com essas letras. E disse, o que eu estou a ver com isso? Porque eu já apanhei muito a não dizer que não entendeu o assunto, porque a letra que eu botei é diferente do que ele viu no colégio. Acredita nisso? Então, quem é que manda na grandeza? Quem é que determina a grandeza? A unidade. Por quê? Porque a unidade ela é o quê? Ela é eterna. Melhor dizendo, ela é universal. Melhor dizendo, ela é terráquea, né? Que não sei o universo. Ok? Então, qualquer lugar do planeta Terra, até na Ucrânia, né? O povo resistente, né? Parece a gente, né? A comparação. Isso aqui é velocidade. Isso aqui é o quê? É tempo. Eu fui claro? Eu pergunto a vocês. Dizer que eu tenho esse gráfico aqui. Primeira pergunta: esse movimento é uniforme, sim ou não? Claro que não. Como é que é uniforme se a velocidade está mudando? Pessoal, vamos acordar? Velocidade média é igual a velocidade instantânea. Isso quer dizer o quê, garoto? Isso quer dizer que o valor, estou escrevendo uma linguagem bem popular, o valor da velocidade não muda.
Eu pergunto a ti, o que eu apago é porque não vou explicar depois, tá claro? Eu pergunto a ti, essa velocidade está mudando? Tá. Ou não tá? Sim. Quer ver que no instante zero, sei lá, ela vale 40. No instante 10, ela vale quanto? Hã? Zero. Pelo amor de Deus, que pau ordenado é esse aqui? 10 e zero. Se eu estou em cima do eixo X, o Y é zero. Que pau ordenado é esse? Hã? 0 e 40. Então, no instante zero, quanto é a velocidade? 40. No instante 10, quanto é a velocidade? Zero a velocidade. Mudou? Mudou. Como é que é o uniforme? Eu fico claro? Mas, professor, é por isso que eu não aprendo física. Eu vi isso várias vezes. Você acabou de fazer um gráfico desse jeito aqui, e era uniforme. Meu amor, a gente não olha para a cara do gráfico primeiro, não. A gente olha para quem? Qual o primeiro passo quando você pega um gráfico? Não é passar por outra questão, não, de ser covarde. Qual o primeiro passo, Antônio? Olhar os eixos. O que é que eu tenho aqui? Posição. O que é que eu tenho aqui? Tempo. Aqui eu já tenho o quê? Velocidade. Entendido? A primeira coisa que você faz é olhar para quem? Os eixos. Qual é o segundo passo? Aí você olha para o gráfico. Eu fico claro? Eu fico claro? Então, eu já vi que o gráfico não é, esse movimento aqui não é uniforme. Por quê? Porque o valor da velocidade está mudando. E passa o uniforme ali o quê? Ele não muda. Eu pergunto, faz sentido calcular essa área aqui? Faz? Hein, Railane? É isso? Railane? Faz sentido calcular essa área? Não se sinta a obrigação de responder. Hein, Carol? Faz sentido? Faz, papo. Então eu estou encontrando o quê? Não, qual é a grandeza que eu estou encontrando? Espaço. Por quê? Anote isso, por gentileza. Eu faço vocês anotar na capa da apostila. Vocês vão precisar disso o ano todo. Porque todo o assunto de física tem gráfico, confere? Ou não? Pode começar? Hã? Vamos lá. Quando o produto entre as grandezas que estão nos eixos. Quando o produto entre as grandezas que estão nos eixos. Resultar. Posso continuar? Resultar em uma terceira grandeza. Resultar em uma terceira grandeza. Vírgula, fica por conta de vocês. A área entre o gráfico e o eixo X, a área entre o gráfico e o eixo X é o valor dessa terceira grandeza. A área entre o gráfico e o eixo X é o valor dessa terceira grandeza. Ponto final. Você não vai decorar mais nunca a área de gráfico, se você for doido.
Minha amiguinha lá atrás, você é a Mariana. Lembra que eu comentei no primeiro dia de aula que eu tenho dificuldade de gravar nomes? Como é que foi o aniversário naquele dia? Teve bolo? Olha aí, não esqueci, não. O nome eu esqueci, mas do aniversário não. Mariana, faz sentido calcular essa área? Numa prova você calcularia essa área? Por quê? Porque aprendeu assim. Comigo? Pois vamos lá. O que é que diz a observação que eu acabei de dizer? Você pode ler para a gente? Quando? Ah. Você é a... O nome dela? Mano, você está acompanhando? Não, tranquilo, só olhar aqui para o tio, não é isso não que eu estou falando. Me diga uma coisa, vamos multiplicar as grandezas que tem nos eixos. Carol? Ariana? Manu aqui? Velocidade multiplicado pelo intervalo de tempo. Eu pergunto, esse produto representa alguma grandeza física? Representa. Aqui, ó. Mas tem gente que quer decorar. Não precisa anotar isso não, tá? Que são só exemplos soltos, que aos pouquinhos a gente vai aprimorando. Posso continuar? Vocês vão ver, eu estava vendo o colorido ali da música que estava assistindo aula, eu já fiz ali toda a marcação, não é me metendo jamais na vida de vocês, mas vocês, alunos, cometem uma falha muito grande em sala de aula. Qual é? Com o material de vocês, é vocês marcar a caneta, destaca texto, sem um professor sugeriu que deve ser grifado. Eu fico lá. Não façam isso, não. Vocês não estão aprendendo, vocês estão aqui decorando. Essa é apenas uma dica que eu estou dando. Eu fico lá. Por exemplo, na página 241, você tem uma tabela cheia de gráfico. Confere? Confere? Você precisa saber isto? Não. De jeito nenhum. Por quê? Porque você vai o quê? Você vai deduzir. Infelizmente, de pura verdade, esse assunto tem uns conceitos besta, babaca, conceitos... Tá bom. Existe aqui chamado movimento. São conceitos besta, babaca, mas ainda correm prova. Infelizmente, é ridículo, mas é verdade. Movimento progressivo e retrógrado. Por favor, aqui comigo. Infelizmente, eu disse infelizmente, você tem que saber decorado, digo isso com maior tranquilidade, que movimento progressivo é o nome de batismo quando a velocidade é positiva e negativa, e retrógrado a velocidade é o quê? É negativa. São conceitos bestas, mas temos que saber. Por favor, olhando para cá, deixa eu concluir aqui. Pessoal, aqui para o tio. Essa linha, como a seta, ela tem um nome. Ela é chamada de trajetória. E ela tem um marco zero. No mundo dos mortais ao qual nós pertencemos, não existe nas vias de nenhum lugar do planeta marco negativo, fica claro? Mas para
para a ciência nós temos. Não me pergunte por quê. Então, é como se fosse aqui a BR-116. Lá ao lado da base aérea, assim que você passa aquele viaduto, você vai ver lá uma plaquinha no chão, chamado, tem escrito quilômetro zero. Alguém sabe de Avenida Bezerra de Menezes? Você sabe onde é Bezerra de Menezes? Ninguém sabe, eu moro lá. Por lado de lá, ali, por lado dos pobres, né? Estou brincando. Lá começa a BR-222, a avenida chamada Nisterhall, tem da UFC. Ali é o marco zero daquela avenida, foi claro? Aí não tem aquelas plaquinhas no canto da estrada, o marco quilométrico? Porque aquela ali são as posições aqui, ó. Tranquilo? Então, na vida dos mortais, só existem valores o quê? Positivos, eu fico claro? Mas dentro da física, nós temos valores o quê? Negativos. Vamos raciocinar comigo. O que é que eu entendo por uma velocidade positiva? Existe tempo negativo? Existe? Claro que não, né? Conclusão, se a velocidade é positiva, é porque esse ΔS é positivo, confere? Ora, se esse cara, ΔS, é o fim menos o início, fim menos o início, então se ele é positivo, é porque o valor final é o quê? Ponto inicial. Então, que conclusão eu tiro? Que velocidade positiva é quando eu ando no sentido de quem? Da trajetória. Confere? Você vai decorar? Não. Você tem que decorar esses ridículos nomes. Que é positivo, que é o quê? Negativo. Mas você vai decorar que ser positivo é nas linhas da trajetória? Não, você deduziu. Se esse trocinho aqui é positivo, é porque esse resultado é positivo. Então, o meu final é o quê? É maior que o inicial. Eu fico claro? Pensa em dinheiro, você não erra, não. Vai, pensa em dinheiro. Pensa em dinheiro. Você não erra, vou provar. O teu saldo final, é maior do que o inicial. Você confere que o teu saldo é positivo? Então a coisa está caminhando para frente. Você está progredindo na vida. Se o teu saldo final é menor do que o inicial, você confere que esse resultado aqui vai dar negativo? Ou não? Ou não? Se é uma coisa negativa, você está ficando o quê? Retrógrado. Como é que erra isso? É impossível. Basta ter boa vontade, fica claro? Então, quando você tem um corpo que anda contra a trajetória, ele tem velocidade o quê? Negativa. Então, não adianta grifar, é só um conselho que eu dou. Se você não entender o que está sendo feito, eu fico claro? Eu fico claro? Ou seja, com essa simples explicação que eu tenho aí, eu expliquei esses 6 gráficos que tem aí na página 241. Esses 6 aqui, ó. Página 241. 2, 1, 4, 1. Confere? Confere? Página 241. Posso continuar? Oi? Ah, bom. Não. Me diga uma coisa. Olhando para esse gráfico, que movimento é esse? É uniforme ou não?
A resposta está na lousa. É uniforme ou não? Sim. Por quê, Paulo? Antônio está falando, né? É Paulo? Por quê? Qual é o primeiro passo? Olha para quem? Os eixos. O que é que eu tenho? Posição, tempo. Agora olha para a cara do gráfico. Ele é o quê? Uma reta. Vem para cá. Certo? Ou seja, o gráfico, posição, tempo, quando há uma reta, é um movimento o quê? Uniforme. Posso em frente? Posso em frente? Vamos de novo. Primeiro passo qual é? Olha, queria deixar claro que eu não estou explicando só esse assunto. Eu estou explicando qualquer questão que caia gráfica, fica lá. Primeiro passo gráfico qual é? Vocês querem anotar? Acho que não precisa não. Qual é o primeiro passo? Você é a Giovana. Qual é o primeiro passo? Olha lá os eixos. Ou seja, qual é a grandeza, né? O que acontece no eixo X? Tempo, porque tem um S de segundo. Qualquer lugar do planeta Terra, aquele S é de segundo. O que acontece no eixo X? Y, perdão. Espaço, né? Posição, né? Mais certo é dizer posições, né? Confere? Aí você, opa, a relação entre os dois é o quê? A relação entre os dois é uma reta. Então, se a relação entre os dois é uma reta, ela é do tipo y igual a quem? A b mais a x. Eu fico lá? Olha, quem está no eixo y? O espaço. Quem é o b? É o inicial. O a é a velocidade e o x é o tempo. Olha aí, movimento uniforme. Fica lá? Me diga uma coisa. Como é que você classificaria esse primeiro trecho aqui? Esse trecho AB? Ele é progressivo ou ele é retrógrado? A resposta está aqui. Eu não sei física da matemática, então eu não fiz nenhuma conta aqui. Estou só exigindo de vocês uma coisa chamada leitura e atenção. Progressivo ou retrógrado? Vamos raciocinar comigo. No instante zero, ele está nessa posição aqui, confere? No instante zero, ele está aqui, concorda? A proporção que o tempo vai passando, ó, as posições estão aumentando ou diminuindo? Olha, pessoal. Pessoal, esse aqui é o zero, é a origem de tudo. Ó. Eu estou indo, instante zero, eu estou aqui no ar. O tempo está aumentando. O tempo não pode ser negativo. O tempo está aumentando. Veja que a proporção que o tempo aumenta, os espaços o quê? Diminuem, confere? Veja, só fazer isso. Confere? O que você está notando? Que a proporção que o tempo está aumentando, os espaços estão o quê? Diminuindo. Olha para essa figura aqui. Essa seta quer dizer que aumenta para a direita, confere? Conclusão, se os espaços estão diminuindo, é porque eu estou andando contra a orientação da trajetória. E a velocidade é o quê? Negativa. E velocidade negativa é um movimento o quê? É um movimento o quê? O quê? Progressivo. Está bem aqui, ó. Progressivo. O que é que representa o ponto B, especificamente? E qual ordenada é o B?
no ponto B. Que ordenada é esse aqui do B? É quem? Bora, estou esperando. Você sabe que a ordenada é XY, né? Hã? Então, aqui é o instante T e aqui é o zero. Porque se eu estou em cima do eixo X, o Y é zero. Conclusão, se eu estou em B, um instante zero, é isso? Um instante aqui, eu estou na posição zero. Quer dizer o quê? Que eu estou na origem dos espaços. Eu estou aqui no zero. O que é que acontece de B para C? De B para C? O que acontece de B para C? O movimento continua progressivo. Aliás, eu cometi um erro aqui, vocês não me corrigiram. Esse movimento é retrógrado, né? Desculpa eu, tá? Eu errei aqui, ó. A velocidade está diminuindo. Desculpa, as posições estão o quê? Diminuindo. Estou dando contra quem? A trajetória, fica claro? É retrógrado. Pergunto a vocês. E de B para C? Ele continua retrógrado ou passa a ser progressivo? A resposta está aqui. Você confere que as posições vão, olha só, ó, 10, 9, 8, 7, 6, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Você continua com ele continua andando contra a trajetória. Então, continua sendo um movimento o quê? Sendo quem? Um movimento retrógrado. Moral da história. Se o movimento é uniforme, ou ele vai num sentido, ou vai no outro. Eu fico lá? Eu fico lá? Pessoal que gosta de chutar, vamos chutar com inteligência. Eu pego um gráfico desse. O que é que eu sei? Ou ele é todo progressivo, ou ele é todo o quê? Retrógrado. Eu fico lá? Como é que ele bota na prova? E tem A, retrógrado e progressivo. E tem B, progressivo e retrógrado. Você já elimina, confere? Vocês acompanharam isso ou vocês decoraram? Mariana? Ficou claro? Página 241. Está toda explicada. Vamos para a página 245. Vamos fazer aqui algumas questões. Vamos não ficar no disse-me disse, né? Muito bem. Página 246, questão 8. Página 246, questão 8. Vocês usaram a foto da lousa ou não? Questão 8. A posição em metro, né, Nicola? A posição em metro, é? 30 segundos, né?
Começa onde, hein? No 3. Começa no 3. 12 e 3, né? É isso? O 12. É 3 segundos, né? Aqui é quanto? 3. E aí, o que ele fala para a gente? Durante 10 segundos, né? Uhum. Isso. Eu quero a posição dele. Vamos lá. Em que instante? Instante 10 segundos. Você lembra de uma dica que eu dei no começo da aula? Qual foi? Que quando eu separo as posições, o ideal é que eu use o quê? Posição final, igual a quem? Posição inicial, mais quem? Velocidade vezes tempo. Confere? Eu estou copiando no fim. O que eu quero saber? Eu quero saber esse S, quando esse T for quanto? For 10, confere? Eu quero saber esse S, quando o T for 10. Eu pergunto, eu tenho uma posição inicial? Tenho. Tenho. Quanto é? 3. Por que é 3? Porque no instante T0 igual a 0, o que é que implica? A posição inicial. Ela vale quanto? 3 metros. Eu fui claro? Então, a posição inicial, aliás, o instante sempre está associado a quem? A posição inicial, foi claro? Ou se você tiver dúvida de pau ordenado, aí a coisa pega, né? Que pau ordenado é esse aqui? 0 e 3. 0 para o tempo e 3 para a posição. Essa velocidade é positiva ou negativa? Positiva. Por que ela é positiva? Porque você está vendo que, com o passar do tempo, as velocidades estão crescendo, as posições estão aumentando, confere? Se as posições estão aumentando, é porque ele é progressivo, então a velocidade é positiva. E qual é o valor dessa velocidade? Quanto? 4. Primeiro, esse movimento é uniforme? É. Por que é uniforme? Porque o gráfico posição em função do tempo é uma reta. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um movimento o quê? Um movimento uniforme. Ora, o que é que eu tenho aqui? O meu quê? O meu ΔS. O que é que eu tenho aqui? O meu, só um instantinho, ΔT. Oi. Que pergunta? Oi, Pablo. Sim. 9/3 dá 3, né? Né, ô Nicola? Tá me fazendo eu passar essa vergonha, né? Sabe bem que eu tinha percebido que só recebe. É certo. Por isso que eu botei bem aqui, ó.
Olha, como é que eu descobri que essa velocidade é 3? Como é que calcula a velocidade? Vai. Delta S sobre delta T. Quanto é o delta S? 12 menos 3. 9. Dividido por 3. E dá quanto? Dá 3 o quê? Metros por segundo. Essa função dá quanto? 33, é isso? 33 metros. Passa em frente. A mente começa às 5 horas, não esqueçam, tá? Ok? Tranquilo? Quem quiser a questão do agulhão de vela, o que ela nos fala? Dê papo. O agulhão bandeira, questão 9, né? O recordista em velocidade percorre na distância de chegando a super 16 km por hora, devido à hidrodinâmica de sua forma física. Considerando essa velocidade escalar constante durante 3 minutos, com a distância que ele percorre em metros. Né? Você está vendo aí que tem uma salada de unidades, né? Vamos lá, questão 9. Qual é a velocidade dele? 110. O quê? Quilômetros por hora, né? Ele quer saber o espaço que ele anda? É isso? Mas em que unidade ele quer? Em metros? Ah? Em quanto tempo? 3 minutos. Vocês estão percebendo que nós temos nessa questão uma mudança grande de quê? De unidades. Você percebe que aqui eu tenho, veja, aqui eu tenho 1 metro. Mas aqui eu tenho o quê? Quilômetro, né? Aqui eu tenho o quê? Minuto. Mas aqui eu tenho o quê? Hã? Hora, né? É uma questão simples? É só aplicar na equação, confere? Por quê? Vamos lá. Porque ele me deu a velocidade, ele me deu o tempo e pede o quê? E pede o quê? O espaço. Agora, o que é que eu vou brincar? Brincar de unidade. Como é que vocês fariam? Vou copiar no fim. Como é que vocês fariam? Dá exata? Dá? Não, dá? Dá quanto? Não, a velocidade, quilômetros por hora também. Uhum. Então, veja bem, deixa eu lhe dar um conselho. Pode parecer complicado, a priori, mas não é. Qual é a equação que eu vou usar? Delta S, vamos lá. Igual a quem? Velocidade. Multiplicada por quem?
pelo tempo, foi claro? Onde é que eu tirei essa equação? Tirei daqui, né? Olha onde é que eu tirei, ó. É isso? Vou copiar no fim, vamos. Velocidade. Qual o valor dela? 110. O quê? 3 era do K. O quê? Metros. Uma hora tem o quê? 60 minutos, confere? Porque, Pedro, se você for fazer por divisão, se às vezes chega numa conta tão difícil, vamos copiar no fim, sem pressa. Raramente os professores fazem assim. Então, eu, quando pego a questão que aparece essa salada de unidade, o que é que eu faço? Pô, eu quero a resposta em metro, confere? Então, esse K vai ter que sumir. O que é sumir o K? É botar o valor dele. Quanto é o valor dele? 1000. Eu fico lá? Vocês estão acompanhando? Não sai também correndo, não, né? O tempo está em minuto. Aqui está em hora. Eu quero os passos que ele percorre em 3 minutos, confere? Então, tenho que usar o tempo em quê? Em minuto. Foi o que eu fiz. Passei o quê? Uma hora tem o quê? 60 minutos, concorda? Olha para mim aqui. Olha o 3 aqui. 3 o quê? Bora, lindos. 3 minutos. Olha que coisa chique. O minuto foi embora com 1 minuto. Não é isso? Esse 0 foi embora com quem? Com esse 0. Não é isso? 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá quanto? Dá 2. O que foi que sobrou? Delta S igual 110 dividido por 2. 55. Sobrou quanto? 2 zeros. Confere a resposta? Oi? Aí, viu, Pedro? Pedro, né? Antônio Pedro. Você prefere ser chamado pelos dois nomes? Ok. Vou chamar de Pedro. Então, qual seria uma outra solução que as pessoas fariam? Que eu acho mais trabalhosa? Passavam para metro por segundo. Não é que esteja errado, eu só acho mais trabalhosa. Você confere? Uhum. Você diz qual a melhor maneira é que você se sente mais seguro. Como é que eu vou saber? Só o tempo dirá, foi claro? Nessa terceira aula de física, não tem como você saber qual a melhor maneira. Concorda comigo? Hein, pessoal? Hein, pessoal? Deixa eu ver. Vamos fazer a sexta, que é exatamente aquele comentário do tempo, a sexta na mesma página. Para a gente poder se despedir por hoje. Termina 9, é? Nikola Tesla, pode ler para a gente? Durante a corrida, o atleta sofreu uma lesão muscular, forçando a parar por um certo intervalo. Eu pergunto, esse tempo vai ser descontado ou entra na conta? Entra na conta. Lembra do xixi que eu falei? Desculpe o termo, né? Não importa que... O que é que importa? O tempo o quê? Total, foi claro? Vê como tenta pegar você na virada, né?
E aí? Calcule a velocidade escalar média do atleta em intervalo de 60 minutos, mostrado no gráfico. Ok, olha para o gráfico. Primeiro passo qual é? O que é que eu tenho no eixo X? Tempo. Porque a unidade é minuto. O que é que eu tenho no eixo X? Velocidade. Por quê? Está em metro por minuto. Confere? Hã? De boa? Me diga uma coisa. Eu posso até ajudar você, que eu já até expliquei. Faz sentido eu calcular a área do primeiro e do segundo gráfico? Agora, por exemplo, de 0 a 20 minutos. Faz sentido calcular a área desse retângulo? Resposta, faz. Por quê? Porque o gráfico velocidade multiplicado por tempo é o espaço, foi claro? Mas se você não quiser fazer por aí, você confere que nos dois casos eu tenho um movimento uniforme. Por quê? Pessoal, por favor, quando é que o movimento é uniforme? Na velocidade é constante. O que é que você está percebendo? Que nos primeiros 20 minutos, a velocidade foi constante. Não é isso? Ele parou, depois voltou a correr com a nova velocidade constante, foi claro? Então, o que eu vou repetir, olha que bonito, olha como não tem nada para inventar. Eu vou repetir. Tá vendo? Aqui ele começou com o peixe, né? Um agulhão de vela, né? O famoso Merlin, e ali já vai para um corredor. A mesma resolução, basicamente. Aqui comigo, ó. No primeiro trecho, vai. Vamos lá aqui comigo. No primeiro trecho. Qual a velocidade dele? 360 o quê? Hã? Metros, vamos lá. Metros por minuto. Vezes quanto tempo? Quanto? 20 minutos. Olha aqui. Olha para cá, não vamos? 20 minutos. Professor, qual é a vantagem de substituir com unidade de tudo? Você sabe se precisa ou não transformar. No começo do trabalho, dá. Só que com o tempo você já não vai mais precisando fazer. Eu fico lá? Eu fico lá? Olha que coisa chique. Eu vou cortar quem? 1 minuto. Com 1 minuto vai sobrar o quê? Metro. Então, quando foi que o bichinho andou? 36 vezes 2 dá 72, é isso? É isso? 7.200 o quê? Metros. Fica claro? No segundo trecho, qual a velocidade dele? Quanto? 70? 60 o quê? Também? Ora? Metros por minuto. Em quanto tempo? Quanto tempo? Olha para o gráfico. 20 minutos, certeza? Por que 20? Que é de 40 a 60, confere? Posso continuar? Posso? 20 minutos, né? 20 minutos. Ah, tá. Ok. Está quanto? Quanto? 1.200 metros. Não foi que ele pediu? Velocidade média. Olha só aqui, presta atenção. É o somatório de todos o quê? Espaços por quem? Pelo somatório de quem? De todos os tempos, né? Lembrar quem que entra aqui? O que ficou parado. Ele andou quanto? Ele andou 7.200, só para ser do contra.
Mais quanto? 1.200. Qual foi o tempo? Foi 20 no primeiro. Oi? Mais quanto? Mais 1 no segundo, mais 20 no terceiro. Eu queria bem frisar que são 3 tempos, foi claro? Porque o tempo que ele fica parado entra, né? Aí deu o quê, Nicola? Aqui, 8.400, o quê? Metros, né? Em quanto tempo? 60 o quê? Ele quer a resposta em que unidade? Metro por minuto. Olha que linda e maravilhosa. Ele dá inflação a resposta? Dá exato? Dá. Dá, né? 84 por 6, dá quanto? 14? 14 o quê? 100 e... Oi? 140 o quê? Metros por minutos. Bem, por hoje é só. Amanhã a gente continua. Tchau, pessoal. Boa noite. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu.